Tudo certinho? Uhum. Ok. Tudo certo, Bernardino. Ok, obrigado, Marcelo. Então, como o Marcelo nos adiantava, nós vamos conversar um pouco hoje a respeito dos tempos litúrgicos. E nós temos a pretensa tarefa de atravessarmos, comentarmos um pouquinho a respeito de dois calendários, ou seja, vamos falar um pouco de 2 anos aqui em apenas alguns minutos, né? Mas é para dar um panorama geral, agregar o nosso conhecimento, para a gente conseguir desfrutar cada vez melhor das celebrações e assim conseguir também formar a consciência dos nossos acólitos quanto ao tempo litúrgico que nós celebramos nas missas, não é mesmo? Então, nós temos o calendário temporal, que nós popularmente conhecemos como os tempos litúrgicos, nós vamos comentar mais sobre isso, e, posteriormente, o Luizinho vai falar a respeito do calendário santoral, ou seja, os dias dos santos. Antes de entrarmos propriamente no assunto do tempo litúrgico, a gente precisa compreender brevemente o que é o tempo, né? E quando a gente fala de tempo, nós podemos pensar, sobretudo, dois significados a partir do termo tempo. A gente pode pensar no significado cronológico, ou seja, a sucessão dos acontecimentos da nossa vida, a cronologia, por assim dizer, né, que nós dizemos que é o tempo do homem, o tempo que nós vivemos no nosso dia a dia, horário para trabalho, enfim, horário para lazer, família, etc., que é inspirado no Cronos, que é um termo grego que o pessoal atribuía lá na mitologia para o deus Cronos, ou seja, era um deus que gerava seus filhos, mas tinha muito medo deles e acabava também engolindo, comendo eles. O tempo cronológico para nós, o tempo que nós vivemos enquanto humanidade, tem muito disso. Né? É um nascer de oportunidades, mas também um findar de oportunidades que vai se acabando para a nossa vida. Né? São momentos sucessivos, cronológicos. O outro significado de tempo, que a gente pode tomar para entender melhor como tempo oportuno. Tem um termo, um palavrão, por assim dizer, chamado kairos, né? Que designa esse tempo. É uma palavra de origem grega também, mas para nos ajudar a entender esse agir divino. É o tempo de Deus que nós falamos. Kairos é o tempo de Deus. Para entender melhor o que seria esse kairos, que está intimamente ligado com a nossa liturgia, a gente pode encontrar um exemplo que nos ajude a esclarecer lá no Êxodo, quando nós tínhamos Moisés conduzindo o povo de Israel, quando eles chegaram lá no Mar Vermelho para atravessar, e os exércitos dos egípcios atrás deles, pronto para combater, eles não tinham outra saída. Deus ainda não tinha revelado como que eles iam fazer para escapar daquela situação. À frente deles, em fuga, estava o Mar Vermelho, e atrás o exército dos egípcios prontos para atacar eles. E, no momento certo, no tempo de Deus, no tempo do agir divino, no Kairos, Deus fala para Moisés, estende a vara sobre o mar se abrirá, e, enfim, nós conhecemos o desfecho. Mas o Kairos, o tempo de Deus, está muito relacionado com isso. Deus sabe o momento certo de agir. Não é como o nosso tempo sucessivo, em que se abre uma porta, se fecha outra, e a gente às vezes até se sente perdido no nosso dia. Meu Deus, como que já é noite? Como que eu já fiz tantas coisas durante o dia? O tempo de Deus é o tempo certo, o tempo do agir fecundo. Assim, como a divindade e a humanidade se encontram em Jesus Cristo, o tempo cronológico, ou seja, o Cronos, e o tempo oportuno, que é o tempo de Deus, o Kairos, se encontram na liturgia. Nós sabemos que em Jesus Cristo está presente verdadeiramente a natureza divina, Jesus é Deus, e ele também é verdadeiramente homem, então ele une os aspectos humanos e divinos num ser só, em Jesus Cristo. E a liturgia, para exemplificar, também deve ser essa união entre o nosso tempo cronológico sucessivo, afinal nós dedicamos ali um espaço de 1 hora que seja para participar da missa, por exemplo, esse tempo cronológico humano que se encontra com o tempo divino, o tempo de conversão, e a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas para termos diante dos olhos que esses dois significados, o tempo humano e o tempo divino, se encontram na liturgia. E como é que a gente pode entender, então, esse significado de tempo no nosso âmbito litúrgico, que é o nosso principal objetivo hoje? Como já comentamos, a liturgia é tempo oportuno para vivenciar o tempo de Deus.
É claro que quando nós nos reunimos na Assembleia Eucarística, ou seja, na missa, nós trazemos a nossa história, mas também essa história serve como uma ponte para que a gente consiga acessar a realidade divina. Cada vez que nós participamos de uma missa, de uma celebração eucarística, nós levamos a nossa vida, a nossa história, por assim dizer, o nosso cronos, aquilo que nós realizamos ao longo da semana, aquilo que nos ficou marcado, impresso no coração. Nós não excluímos o nosso cronos, o nosso tempo humano, quando participamos da missa. Mas lá, no encontro com Deus, somos chamados a depositar isso tudo, depositar esse aspecto humano do tempo nas mãos de Deus, para que possa se encontrar esses dois aspectos, tempo humano e tempo divino. Continuando, na celebração eucarística, ou seja, na missa, temos a oportunidade de santificar nosso espaço e o nosso tempo. Estamos falando do tempo litúrgico, para dizer, nós temos consciência de quando entramos na igreja, no nosso templo, de que ali é um lugar sagrado, um espaço sagrado. Nós fazemos a reverência, nos ajoelhamos, vemos as imagens dos santos, o sacrário, enfim, é um lugar sagrado. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer que o tempo também é chamado a ser sacralizado diante de Deus, sobretudo na ação litúrgica, mas também na nossa vida, é claro. Então, assim como o espaço litúrgico, a igreja, é um lugar sagrado, na liturgia nós somos chamados a fazer também que o nosso tempo seja sagrado diante de Deus. O tempo e o espaço são realidades propriamente humanas, faz parte do nosso ser humano, o tempo e o espaço. Essas duas realidades mais fundamentais da nossa existência, a gente entrega nas mãos de Deus durante a celebração eucarística. O objetivo de nossas vidas é viver nossa condição humana voltada para Deus, ou seja, o tempo e o espaço, né, encontram uma expressão, um significado muito especial, como dizíamos durante a missa, o tempo e o espaço sagrados diante de Deus. Continuando, encontramos nosso kairos, nosso tempo favorável em Cristo, ele é a fonte. Como Dom Donizete bem mencionava no início, a nossa vocação enquanto acólitos, enquanto servidores, qualquer ministro que serve na liturgia, é ajudar as pessoas a rezar, ou seja, entrar em contato com os mistérios da nossa salvação, que é a paixão, morte e ressurreição. É aquela vocação também de São João Batista, né, que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos ali desempenhando nossos atos a serviço de Deus, mas é para que ele cresça, e cresça também a sua obra de redenção, né? Então, como o Dom Donizete falava, ele é a fonte. É a partir dele que nós temos o tempo favorável para poder rezar. É a partir dele que nós temos o tempo favorável para rezar na celebração eucarística, enfim, para viver com Cristo, né? No compasso do nosso tempo, ou seja, o Cronos, vivemos o tempo de Deus, que é manifesto na redenção de Cristo. Ou seja, a redenção de Jesus Cristo é realizada na sua encarnação, na sua vida, na sua paixão, morte e ressurreição. Desde o Natal do Senhor, Deus expressa o tempo favorável para que nós consigamos nos aproximar novamente dele. Deus nos ama, Deus nos quer bem, e esse querer bem de Deus é sinônimo de querer que nós estejamos próximos dele. E tem um tempo favorável, tem um tempo para isso. E esse tempo é expresso a partir de Jesus Cristo. Ele é a fonte, é a sua paixão, morte e ressurreição, o centro de toda a nossa fé que nós estamos nos aproximando ao longo dessa semana, a Semana Santa. É a partir de Jesus Cristo, da sua obra redentora, que nós temos o tempo, ou seja, o tempo, o momento oportuno para nos aproximarmos de Deus. Lembrando sempre, o tempo, enquanto realidade divina, é aquilo que Deus pensa no momento exato para acontecer, né? Não é a sucessão de acontecimentos cronológicos que nós vivemos no nosso dia a dia. Essa é uma breve explanação a respeito dos significados que nós encerramos com o termo tempo, para que a gente consiga encontrar nesses significados aquilo que a gente realiza na liturgia. Afinal, nós estamos falando de tempo litúrgico, mas tempo, será que é só um tempo, um horário que a gente vai lá dedicar para a missa? Tempo litúrgico tem um significado muito mais profundo, muito mais amplo. Ou seja, é o tempo oportuno para rezarmos, né? O tempo oportuno para entrarmos em contato com Jesus Cristo, com os mistérios da sua vida, com os mistérios da sua redenção.
tempo oportuno. Quando falamos de tempo, sublinhando novamente, não estamos falando só de sucessão de acontecimentos, mas é o tempo oportuno, o tempo de Deus. A respeito do tempo litúrgico, nós vamos trabalhar, então, primeiro o calendário, que é o ano litúrgico, eu vou comentar um pouco com vocês, e, posteriormente, o Luiz vai falar do calendário santoral, que é do Dia dos Santos. Então, iniciando sobre o calendário temporal. Quando falamos de calendário temporal, a gente está falando dos tempos litúrgicos, como conhecemos o Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma, tempo pascal. Esse é o calendário temporal, né? Onde nós contemplamos de modo especial, delimitado, com suas ênfases, os mistérios da vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua paixão, morte e ressurreição, quando comentávamos. Então, temos esse Kairos, temos esse tempo oportuno para viver esses mistérios de Jesus. A igreja nos disponibiliza. Pense como seria difícil para nós reunirmos no espaço de uma hora e meia, em uma celebração eucarística, numa missa, para a gente conseguir esgotar o significado da vida de Jesus Cristo, aquilo que ele fez em toda a sua obra redentora. Seria impossível. A igreja, com toda a sua sabedoria, dispõe, então, tempos, né? Tempos oportunos, lembrando, para que a cada momento a gente consiga dar ênfase a um aspecto, a uma faceta do mistério que é manifestado em Jesus Cristo. Aqui dividimos em 3 blocos, por assim dizer, com uma escala de importância. Nós sabemos, aliás, que o ano litúrgico começa lá com o Advento, enfim, e o Natal. Mas uma escala de importância, nós podemos colocar acima de tudo os mistérios da nossa redenção, que estão intimamente ligados com a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que a gente vê, sobretudo, como cume, o momento mais alto na nossa liturgia, no Tríduo Pascal. Ali que a gente vê tudo isso. Então, nós temos o bloco 1, que encerra, ou melhor, nos prepara, nos ajuda a rezar os mistérios da redenção de Jesus Cristo. Então, ele se inicia lá com o tempo da Quaresma, o tempo de preparação. Chegamos até o Tríduo Pascal, a gente vai comentar melhor mais para frente, tá? E depois da ressurreição de Jesus, depois da Páscoa, ele ainda se perdura durante o tempo pascal e vai se findar lá com a festa de Pentecostes, né? São 50 dias depois da ressurreição do Senhor, quando os apóstolos e Maria estão reunidos no cenáculo, para Pentecostes, que desce o Espírito Santo, e aí inicia-se o ministério dos apóstolos, anunciando o reino de Deus, assim como Jesus os ensinou, né? Então, o primeiro bloco, por assim dizer, a primeira divisão, o primeiro conjunto de mistério que a igreja nos propõe para celebrar, em grau de importância, está acerca dos mistérios da redenção. O segundo bloco, a gente pode encontrar os mistérios da manifestação do Senhor, né? Então, manifestação. Deus se manifestou durante muito tempo com o povo de Israel, mas ele dedicou um tempo favorável, olha só de novo, Kairos, dedicou um tempo favorável, preparou aquele povo para que fosse possível acontecer a manifestação plena em Jesus Cristo, né? Ali é o verbo mesmo se manifestando, não mais pela boca dos profetas, mas o verbo que se dá a conhecer a partir dele mesmo, não tem mais interferência humana, é Deus mesmo diretamente. Então, é a manifestação de Deus por excelência, né? Com o nascimento de Jesus Cristo. Tamanha a importância esse acontecimento para nós, que nós também temos um tempo de preparação, semelhante ao que é a Quaresma, para nós temos o tempo do Advento, que nos prepara para podermos celebrar melhor o tempo do Natal. A partir do tempo do Natal, aliás, a partir da celebração do Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, temos mais um tempo ainda que é dedicado para conseguirmos digerir melhor, né? Temos o tempo do Natal após o dia 25, que é o dia do Natal do Senhor mesmo, e esse tempo do Natal vai se esgotar com a Epifania, ou melhor, depois da Epifania, temos também o batismo de Nosso Senhor, né, por João Batista. Aí se encerra o segundo bloco com o batismo do Senhor, porque a partir do momento que Jesus é batizado por João Batista, desce sobre ele em forma de pomba, né, como sabemos o relato bíblico, desce sobre ele o Espírito Santo, e a partir dali ele passa a anunciar o reino de Deus. E o anúncio do reino de Deus, a pregação, o mistério da vida de Jesus é aquilo que a gente encontra no bloco 3, como estamos chamando, mas que é o tempo comum, né? Quando usamos as cores verdes. E esse é um tempo que
Bom, está acerca do mistério da vida e pregação de Jesus mesmo, né? Tem muita coisa para meditar na vida, no agir de Jesus, no amor para que ele tinha com as pessoas, nas denúncias proféticas que ele fazia com as injustiças do tempo, tem muita coisa para esgotar, né? Então é até difícil de definir, o bloco 1, né, o primeiro ciclo, a gente fala da redenção de Jesus Cristo, o bloco 2, quando Jesus nasce, e o bloco 3, o que que é, né? É a vida de Jesus mesmo. Vida essa que a gente às vezes por dificuldade de definir, assim, a gente fala, é o tempo comum, mas não para reduzir o tempo comum, mas porque é muita coisa mesmo, é muito significado para esgotar ao longo do nosso ano litúrgico a partir do tempo comum. Lembrando para vocês irem anotando as perguntas para depois sanarmos, né, ou tentarmos responder na medida do nosso alcance. Aqui nós temos essa representação que nos ajuda a entender muito sobre o tempo litúrgico. Nós temos, deve ser conhecida por boa parte de vocês, o ano litúrgico todo representado nessa caminhada em espiral aqui, né? Nós iniciamos ali no centro, né, o início do ano litúrgico com o Advento, aí temos o tempo do Natal, aquela parte em branco ali, com as suas festas específicas. Quando se finda o tempo do Natal, temos uma parte do tempo comum, né, ali em verde, que varia muito de ano para ano, até qual domingo vai se dar esse tempo comum para que a gente chegue no tempo quaresmal, mas enfim, temos um pouco do tempo comum. Aí entramos no ciclo do mistério da redenção de Jesus, iniciando com Quaresma. Temos o domingo de Ramos, que celebramos ontem, ali posteriormente temos o tríduo pascal, ressurreição do Senhor, tempo pascal, ascensão, e Pentecostes. A partir de Pentecostes, já não temos mais tempo pascal, mas temos duas outras solenidades muito importantes, que é da Santíssima Trindade e do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo. A partir daí segue-se o tempo comum, a partir da onde tinha dado aquela pausa para que se fosse entrado o tempo quaresmal, segue-se a partir dali o tempo comum até findarmos todos os domingos do tempo comum com a última solenidade do ano, que é a solenidade de Cristo Rei. Tem algumas representações que às vezes ajudam também a compreender que é um círculo, né? Aí, terminando o ano litúrgico, se inicia outra, né? Esse movimento cíclico. Eu particularmente gosto dessa representação, que não é um círculo, mas é uma espiral, né? Então, ali, quando termina o ano litúrgico, não necessariamente está a continuação do outro, para nos ajudar a entender. Não é uma mera repetição em círculo, que a gente fica rodando, 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 sempre a mesma coisa. Não é dessa forma a liturgia. Cada ano, apesar de que a gente passe pelos mesmos tempos, apesar de que a gente veja as mesmas leituras, a mesma Eucaristia ali se atualizando, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos esse mistério de modo diferente. Vamos agregando conhecimento e experiência de vida, e a cada celebração eucarística, uma faceta a mais do mistério de Deus se desvela para nós. Nós vamos nos edificando junto com o tempo litúrgico, por assim dizer. Então não é um simples círculo, uma repetição que a gente não vai para lugar nenhum, mas uma espiral realmente, em que nós vamos rotacionando o ano litúrgico, mas nós vamos ascendendo a uma progressão, né? Para passarmos um pouco mais detalhado, claro que a gente não vai conseguir entrar nas minúcias de cada tempo litúrgico, porque o tempo não nos vai permitir. Mas para a gente ver algumas peculiaridades de cada tempo, né? Vamos iniciar aqui com o ciclo do Natal, ali quando se inicia o nosso ano litúrgico, e nós temos, como já comentávamos, os mistérios da manifestação do Senhor. O ciclo do Natal, ele marca o início de um novo ano litúrgico, é o início de um novo tempo, né? Um novo tempo litúrgico se inicia lá com o Advento, né? Termina um ano litúrgico e começamos outro, um novo tempo, lembra de Kairos, o tempo de Deus, o tempo de conversão, o tempo para se aproximar dele, né? Não meramente um tempo cronológico, é importante fazer essa distinção para a gente entender a liturgia. Não é só um sucessivo acontecimento que, enfim, né? Acho que deu para pegar isso, né? Mas é o tempo oportuno para a gente se aproximar de Deus. Então se inicia um novo tempo para a gente se aproximar de Deus, com o Advento. O Advento, como sabemos e como comentamos um pouco, é a preparação para a vinda de nosso Senhor. Tanto para a primeira vinda, ou seja, para o nascimento que acontece lá no dia 25 de dezembro, que nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal do Senhor, mas também o Advento serve para despertar em nós a consciência da sua segunda vinda, ou seja,
quando ele vai vir como juiz para julgar céu e terra, manifestar a sua misericórdia também, né? Então, o advento serve para nos preparar para a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, e para a segunda vinda de Jesus, aquela que ainda está por vir na nossa vida e no juízo final, né? Também temos aquilo que é a centralidade desse ciclo, né? O Natal do Senhor, né? E o Natal do Senhor, historicamente, nos primeiros anos da igreja, ele serviu, foi uma data importantíssima para que fossem combatidas algumas heresias que duvidavam que Deus pudesse ter se feito verdadeiramente homem, né? Algumas heresias diziam que Jesus se fez de homem como se fosse uma espécie de vestimenta, o fantoche, ele fingiu ser homem, né? Tanto é que não teria sido Jesus que realmente morreu lá, mas uma imagem, por assim dizer. A igreja, com toda a sua sabedoria, a partir também do nascimento de Jesus, confirma com muita força, com muita convicção. Em Jesus Cristo se faz presente Deus, 100% Deus, verdadeiramente, com sua 100% da natureza o homem, verdadeiramente homem. No Natal de Jesus é quando Deus assume a condição humana verdadeiramente. Santo Agostinho fala que Jesus não poderia nos ter libertos da escravidão do pecado, não poderia pagar as nossas culpas se ele não tivesse assumido a nossa condição de homem. Então, nós somente somos redimidos verdadeiramente porque Jesus é verdadeiramente homem. A partir da humanidade de Jesus, da sua divindade, que nós somos salvos. A partir do Natal, do dia 25 de dezembro, nós entramos nas oitavas de Natal, que basicamente é o mesmo dia, o mesmo acontecimento, o mesmo Natal, a mesma festa, sendo celebrado por 8 dias. Então, o mesmo dia é celebrado em 8. Tamanha importância, tamanha relevância, tamanho significado que tem para nós esse acontecimento, que a igreja pede que a gente celebre ele durante 8 dias, a oitava do Natal. Dentro da oitava do Natal, uma curiosidade, né? O Natal do Senhor, celebramos dia 25, e no dia seguinte, dia 26 de dezembro, temos a festa de Santo Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. O diácono está lá, também narrado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Primeiro mártir. No dia 27 de dezembro, temos a festa de São João, né? E no dia 28, no dia seguinte, ainda temos a festa dos Santos Inocentes. Veja, Santo Estevão foi um mártir que aceitou entregar a vida por Jesus Cristo e derramou seu sangue e foi voluntário, ele aceitou isso, né? São João também foi considerado um mártir, por mais que não tenha derramado o seu sangue, mas ele viveu a vida toda entregue a Jesus. Então, é um martírio diário, aquilo que a igreja ensina, né? Então, não derramou o sangue, mas foi consentido. Ele aceitou a cada dia entregar a sua vida para Jesus. E santos inocentes são aqueles mártires, né? As crianças que o rei lá, o imperador, pediu que fossem mortos na expectativa de que, junto de todas essas crianças, também fosse morto nosso Senhor Jesus Cristo, ainda criança, né? Está lá nos primeiros relatos da manifestação do Senhor, o Herodes, salvo engano, que ele pede para que sejam matadas todas as crianças lá, até uma faixa etária, para que, na intenção de que Jesus também fosse morto. Então, os santos inocentes, né? Aqueles que derramaram o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, mas não de forma consentida. Então, temos 3 tipos de martírio. Quem derrama o sangue de forma consentida, quem não derrama o sangue, mas de modo consentido, em São João, e os santos inocentes, aqueles que derramam o sangue, mas não têm opção de escolha para isso, certo? Dentro ainda desse tempo, nós temos aqueles acontecimentos que da manifestação do Senhor, que nos ajudam a compreender também esse mistério, a solenidade da Sagrada Família, que é o primeiro templo do Senhor, né? Nossa Senhora e São José, a morada escolhida por Deus para ele se manifestar, então, solenidade da Sagrada Família. E também temos a solenidade de Maria, Mãe de Deus, né? Que nos ajudam a compreender e mergulhar ainda mais nesse mistério da manifestação do Senhor. O ciclo do Natal ainda continua, com o tempo do Natal, com a Epifania do Senhor, também é celebrado durante esse tempo. É o Senhor, Deus, que se manifesta a todos os povos, não apenas agora a Israel, mas a todos os povos, né? Todos os povos simbolizados ali pelos reis magos. Os reis magos não eram judeus, eram originários de outras culturas, mas Deus se manifesta também para eles.
E também temos a última solenidade, que é o batismo de Nosso Senhor, como comentávamos, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba, quando é batizado por João Batista, ele inicia o seu ministério, a pregação e o convite à conversão, que a gente vê posteriormente no tempo comum. Depois do tempo comum, como nós dissemos, ele não se termina ali, mas depois ainda do tempo da Páscoa ele vai continuar, né? Então vamos passar mais propriamente para o ciclo da Páscoa, né? O ciclo da Páscoa, quando, como comentávamos, a gente tem a oportunidade, temos o tempo favorável, lembrando de novo, o Kairos, o tempo favorável, o tempo de Deus, para que a gente medite, contemple, viva os mistérios da redenção do Senhor. Esse mistério, ele se inicia lá com a Quaresma. Nós estamos percorrendo esse itinerário, né? Estamos na Semana Santa, estamos nos aproximando do Tríduo. E há um tempo atrás nós tivemos a Quarta-feira de Cinzas, que marcou o início do nosso tempo quaresmal, o nosso tempo oportuno de conversão, o nosso tempo oportuno para intensificarmos a oração, as obras de caridade, né? Para que a gente possa nos purificarmos para melhor receber a redenção realizada em Jesus Cristo a partir da sua paixão, morte e ressurreição. O tempo da Quaresma tem esse caráter, né? Tanto é que já na quarta-feira de cinzas, né, o padre derrama as cinzas na nossa cabeça, faz o sinal da cruz, e uma possibilidade de ele dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, nos dá essa advertência. Nós estamos entrando no tempo, né, no Kairos, no tempo favorável para a conversão. E outra opção que ele pode falar é: lembra-te de que tu és pó e ao pó voltarás. Dá consciência da nossa fragilidade. O jejum, a penitência, é justamente isso, a gente reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. A gente tira um dia de jejum, faz abstinência de comer carne, a gente vê o quanto que a gente não é autossuficiente, a gente precisa de mais, sobretudo precisamos de Deus para termos uma existência realizada. Essas obras de penitência nos ajudam a reconhecer a nossa fraqueza, portanto, e o tempo da Quaresma é totalmente permeado por isso. Ele dura por 40 dias, que até o início do tríduo, né, na quinta-feira, com a missa que celebra a última ceia, 40 dias lembrando, né, os 40 anos que o povo de Israel caminhou pelo deserto até que fosse purificado também para finalmente entrar na Terra Prometida, em Canaã. E um detalhe interessante que os domingos não são contados entre aqueles que a igreja nos pede de fazermos penitência, enfim, os propósitos quaresmais. O domingo ele continua como caráter do dia do Senhor, continua sendo um caráter festivo. Nós celebramos no domingo, todos os domingos, a ressurreição de nosso Senhor. Mesmo no tempo da Quaresma, nesse tempo de preparação que nos aproximamos para a paixão, morte e ressurreição do Senhor, os domingos permanecem com esse caráter festivo, né? Então, os domingos também nós temos esse caráter festivo, portanto, nós não precisamos cumprir com as nossas penitências. Claro que depende, né? A pessoa que, eu tomo refrigerante uma vez por semana, então vou fazer penitência de não tomar refrigerante durante a Quaresma. Daí ela vai tomar no domingo? Não vai ter muito sentido, ela vai continuar tomando uma vez por semana também, né, os domingos. Enfim, vai da consciência de cada um diante de Deus, mais um detalhe. O tempo da Quaresma termina com o início do tríduo pascal. Veja, nós já passamos o domingo de Ramos, que foi ontem, mas nós ainda estamos no tempo quaresmal. Ele vai perdurar até a quinta-feira, quando nós vamos celebrar a última ceia do Senhor, né? A instituição da Eucaristia. Somente no início do tríduo pascal que se finda o tempo quaresmal. Na quinta-feira, como mencionado, temos a celebração da última ceia do Senhor, com a instituição da Eucaristia, o lava-pés, aquilo que dá a consciência para os seus discípulos, os apóstolos, de como deve ser a sua postura diante da missão, deve lavar os pés, né? De novo, lembrando João Batista, que ele cresça, ou seja, que o Senhor cresça e nós diminuamos, né? Que nós tenhamos essa humildade, como Jesus também teve. Ele se abaixou para lavar os pés, a gente muito mais, então, deve se abaixar, nos rebaixarmos a serviço do outro, porque é a vontade de Deus. Na sexta-feira, nós contemplamos de modo especial Jesus morto, tanto é que nós não temos celebração eucarística, nós não temos missa, mas nós temos a celebração da palavra. Não há consagração nessa celebração,
as espécies já estão consagradas no sacrário, né? Há comunhão, mas não há consagração naquela celebração lá. Jesus está morto, né? Então a igreja, consciente disso, pede para que não seja realizada nenhuma missa, somente aquela missa própria de sexta-feira, com as leituras e orações, enfim. No sábado, nós meditamos Jesus sepultado, em silêncio, né? Então, o sábado todo recolhido. E aí eu deixo uma observação de que não existe sábado de aleluia, né? Nós comumente costumamos ouvir que a, a celebração feita no sábado, né? Como que é o nome mesmo? Eu esqueci, mas, perdão. A Vigília Pascal, deu um branco. A Vigília Pascal não é chamada sábado de aleluia. A Vigília Pascal, na verdade, já é a véspera de domingo. Nós já estamos no domingo durante a Vigília Pascal. Então, nós não podemos dizer sábado de aleluia, porque já não é mais sábado. O caráter do sábado é recolhimento. O caráter do sábado é Jesus sepultado. Não tem como dizer aleluia enquanto Jesus ainda está morto, sepultado. Então, o caráter é totalmente mais recolhido, no silêncio. Esse silêncio só vai ser quebrado, né, na Vigília Pascal, que no nosso calendário civil é sábado à noite, mas em termos litúrgicos já é véspera de domingo, já não é mais sábado. Lá sim, quando cantarmos o Glória, a igreja entra em júbilo, porque lembra que Jesus ressuscitou, vive isso novamente, toca os seus sinos e a música volta com todo o seu ardor para nos ajudar a festejar isso, tá? Mas não é sábado de aleluia, é véspera de domingo. E o domingo é o dia que Jesus ressuscita, né? Que primeiro domingo do tempo da Páscoa, que é o domingo próprio da ressurreição do nosso Senhor, mas lembrando também da cultura judaica, em que o dia começa já ali nas 6 horas do dia anterior, então os domingos sempre são antecipados a partir das 6 horas do sábado. O tempo pascal continua, com também uma oitava da Páscoa, né, que é um dia estendido durante 8 dias, assim como a gente viu lá no Natal. É um acontecimento tão grande festejarmos a ressurreição, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que a gente não consegue esgotar esse significado num dia só, a gente não consegue festejar tudo isso num dia só. Nós precisamos de 8 dias, de uma semana toda, para conseguir degustar melhor esse mistério. E o tempo pascal ainda continua com passamos ali pela ascensão do Senhor e vai se encerrar lá com Pentecostes, né? Os 50 dias. Penta é 50. 50 dias após a ressurreição do Senhor, que, como comentávamos antes, os apóstolos e Maria estão reunidos no cenáculo e vem o Espírito Santo e fortalece os apóstolos na sua dúvida de fé, fortalece eles, saem pregando, anunciando o reino de Deus. A partir do que eles tinham ouvido e visto de Jesus Cristo, eles saem em missão. Terminado o ciclo da Páscoa, terminado o tempo pascal, nós entramos novamente no tempo comum a partir dos domingos, que foram pausados quando iniciamos o tempo da Quaresma, lá em quarta-feira de cinzas. Como é difícil de delimitarmos, né, os mistérios da vida de Jesus, aquilo que a gente chama por tempo comum, quando usamos a cor verde, né, que nos lembra a vida. A cor verde sempre tem esse significado da vida, né? Os brotos de uma árvore são verdes, então a cor verde nos lembra a vida que nós ganhamos a partir de Jesus Cristo. E celebramos o mistério da vida de Jesus Cristo, o anúncio do reino de Deus que ele fez ao longo daqueles anos. É difícil de delimitar, mas é muita coisa, então por isso que a gente não vai se dar ao luxo, talvez, de passar parte por parte aqui, somente vivendo ao longo do nosso tempo comum que a gente vai conseguir contemplar isso. Então, vamos passar para o nosso segundo calendário, que é o calendário dos santos. Nosso amigo, irmão Luiz, vai nos ajudar. Então, o calendário dos santos são todas aquelas festas, aquelas memórias que estão contidas ao longo dos tempos litúrgicos que o Bernardino acabou de apresentar. Todos nós percebemos, quando participamos das missas, geralmente durante a semana, que ocorrem algumas festas dos santos, e essas festas alteram uma parte da liturgia, alteram uma oração, acrescentam uma oração, às vezes um canto diferente, às vezes um evangelho
que apresenta um aspecto da vida daquele santo, e essas celebrações, essas memórias, elas servem para enriquecer esses tempos litúrgicos que vivemos e também apresentar a, um pouco da vida e da riqueza de cada santo que a nossa igreja possui. Mas antes de entender o porquê dessas celebrações e como elas acontecem ao longo do tempo litúrgico, a gente precisa entender o que é um santo e por que comemorar a vida de um santo, a vida de uma pessoa. Em primeiro lugar, a vida do santo, ela sempre aponta para o mistério da redenção, ou seja, ela sempre aponta para esse mistério pascal, que nós vamos celebrar no Tríduo Pascal. Um santo, ele nunca é santo por esforço próprio. Isso é impossível. Um santo, ele sempre é santo pela graça de Deus, por causa da graça de Deus e com a graça de Deus. E da onde essa graça brota, se não do Sagrado Coração de Jesus perfurado na cruz? É de lá que a graça de Deus, a graça divina, brota para configurar e transformar, renovar, a gente pode dizer, a vida de cada pessoa e a vida dos santos ao longo da história, ao longo da história do mundo, em cada contexto, contextos sociais diferentes, contextos históricos diferentes. Então, sempre a vida de um santo aponta para o mistério pascal. Sem esse mistério pascal, sem esse mistério da ressurreição, a vida do santo não teria sentido. Tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, que ele ensinou, não teria sentido. É como São Paulo nos diz em uma de suas cartas: sem a ressurreição de Cristo, se ela não aconteceu, a nossa fé, ela é vazia, a nossa fé, ela é vã. Mas a ressurreição de Cristo acontece, e nós cremos que ela acontece verdadeiramente, e essa ressurreição é essa força motriz, essa força que gera a vida de cada santo e renova a vida de cada santo. Em segundo lugar, o santo, ele é um confessor e uma testemunha de Cristo. O santo é aquele que confessa que Cristo existe. O santo é aquele que nos testemunha que Jesus Cristo, ele existe, ele é uma pessoa de verdade, é uma pessoa que transforma as nossas vidas, é uma pessoa que, a partir do momento em que nós entramos em relação, ocorre uma transformação, uma renovação, uma reconfiguração em nossas vidas. E também os santos são exemplos de virtudes cristãs, de virtudes e modos de viver a seguir. É claro que nós não podemos pegar tudo que um santo fez e tentar aplicar em nossa vida. Isso muitas vezes é impossível, isso muitas vezes acaba desconfigurando a nossa vida, porque certas atitudes que o santo realizou em sua vida pertenciam ao seu contexto, à sua profissão, podemos dizer, à sua vocação, e que nós não podemos, de certa forma, aplicar em nossas vidas. Por exemplo, eu penso num pai, numa mãe de família, que não conseguiria aplicar toda aquela vivência de São João da Cruz, por exemplo, um santo místico que era enclausurado, ou seja, passava a maior parte do seu dia rezando, estudando. Um pai de família trabalhador não consegue viver como São João da Cruz, mas ele pode se inspirar em São João da Cruz nos seus momentos de oração. Ele pode se inspirar em São João da Cruz na sua relação com Jesus Cristo, durante a oração, durante a Santa Missa, durante as suas meditações. Por isso, um pai de família não pode tentar viver que nem São João da Cruz ou São Francisco. Um pai e uma mãe de família têm suas obrigações com a família, com a casa. E talvez até tenha inspiração em outros santos, santos que foram pais de família, foram mães de família, Nossa Senhora, São José, por exemplo. Mas essa busca e essa transformação na santidade é algo que, de certa forma, é subjetivo. Ocorre numa individualidade, ou seja, você, com Jesus Cristo, saberá como ser santo em sua vida. Apenas nessa relação com Jesus Cristo a gente consegue perceber e entender como ser santo no contexto em que nós estamos.
No meu caso, no caso do Bernardino, num contexto de seminário, e futuramente, se Deus quiser, a ordenação sacerdotal, então uma santidade no ministério sacerdotal. No caso de muitos, um ministério na família, um ministério, uma vocação, uma santidade na família, no trabalho, uma santidade atuando como coordenador dos acólitos, cuidando ali das crianças, dos jovens. Então, são muitas formas de ser santo no mundo de hoje, são muitas formas que Cristo utiliza de nós para testemunhar e apontar esse mistério da sua ressurreição e esse mistério, essa confissão da sua pessoa. O Papa Francisco, numa de suas cartas, ele, na carta Gaudete et Exultate, ou seja, Alegrai-vos e exultai, a carta sobre a vocação à santidade no mundo atual, ele cita o capítulo 12 da carta aos Hebreus, dizendo que os santos são aquelas testemunhas que nos encorajam a correr a nossa prova, ou seja, aquelas testemunhas que, com o seu exemplo, com a sua intercessão, nos encorajam a percorrer toda essa prova, todo este caminho da nossa vida, em direção à meta final, em direção ao prêmio final, que é a vida eterna, que é a ressurreição. Então, tendo entendido o que é um santo e por que comemorar e celebrar a vida de um santo, a gente agora parte para uma explicação, para um aspecto mais histórico, sobre como se iniciou essa celebração da memória da vida dos santos e santas ao longo da história da Igreja. Nós temos, em primeiro lugar, um culto aos mártires, no século II, ou seja, logo ali no começo da Igreja. Quando a Igreja ainda era perseguida, nós vemos o caso, o exemplo de Santo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Quando ainda a Igreja era perseguida, se celebrava a memória dos mártires. Quando ainda a Igreja era perseguida, não, a Igreja continua sendo perseguida ainda hoje. Mas naquele tempo era perseguida com mais intensidade, com sacrifício, com perseguições cruentas, mortes, e os cristãos eram aprisionados em catacumbas, em prisões, em coliseus, mortos com leões, mortos à espada. São tantos casos. Se celebrava essa memória desses mártires. Se celebrava a doação e a entrega que eles realizaram no momento do seu martírio, em honra a Jesus Cristo e pelo nome de Cristo. De certa forma, é uma confissão, uma testemunha. Mártir em grego significa, essa palavra, testemunha, uma testemunha da fé e da pessoa de Jesus Cristo, a ponto de entregar a própria vida, a ponto de derramar o próprio sangue pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso os cristãos celebravam a memória desses mártires, anotando e lembrando o dia da sua morte. Temos ali o dia natalis, ou seja, o dia do seu nascimento para a vida eterna. É por isso que nós, em nossa tradição cristã e ao longo do tempo litúrgico, sempre celebramos o dia que o santo morreu. Apenas 3 santos nós celebramos o nascimento, mas os outros santos são sempre o dia de sua morte. Por quê? Porque é o dia que eles nasceram para a vida eterna. É o dia que nós acreditamos que os mártires, os apóstolos, as virgens, os religiosos, todos esses santos nasceram para a vida eterna, para a vida verdadeira. E é por isso que os primeiros cristãos anotavam e lembravam do dia natalis de cada mártir e celebravam essa memória. Isso tem início, por assim dizer, a partir do século II. E temos dois relatos sobre como isso acontecia. O primeiro relato é o relato do martírio de São Policarpo, que nasceu em 69 e morreu em 155, depois de Cristo, é claro. E o relato do seu martírio nos diz que os fiéis da igreja de Esmirna, ou seja, da igreja que tinha São Policarpo como bispo, eles se reuniam no dia de seu martírio para fazer memória do santo, memória daquele que havia sido pastor deles, havia sido bispo da diocese, da igreja deles. E também outro relato é uma carta de São Cipriano,
no século III, que recomenda sepultar com cuidado os restos mortais da pessoa e anotar o dia da sua morte para celebrar a sua memória. Nós sepultamos, e a igreja sempre teve este cuidado, desde as tradições judaicas, e depois a tradição cristã continuou com essa tradição, com esse respeito aos restos mortais dos santos. A igreja realiza isso porque o nosso corpo é sagrado, o nosso corpo batizado é um corpo sagrado, é um corpo santo, é por meio do corpo que nós temos contato com os mistérios da nossa fé. Por meio do corpo nós ouvimos a pregação, nós abraçamos a fé, por meio do corpo nós comungamos, nós nos confessamos, nós somos batizados. Então, o corpo, ele é esse instrumento da alma, podemos dizer, que nos permite acessar esses mistérios, essas realidades invisíveis e maiores, essas realidades eternas. E por isso o corpo, ele é santo, o corpo é santificado. Esses dias eu li um comentário que falava sobre isso, falava sobre o episódio do Pentecostes, quando desce o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. O Espírito Santo ele desce em forma de fogo, como línguas de fogo. E nós podemos pensar que esse fogo, esse calor, ele abraça todo o corpo dos apóstolos. Vamos pegar a figura de São Pedro. Esse calor do Espírito Santo abraça todo o corpo de São Pedro, a sua carne, os seus ossos, os seus órgãos. E São Pedro, então, ele sai proclamar o Evangelho e proclamar, testemunhar a pessoa de Jesus Cristo com esse corpo, com a sua voz, com a sua garganta, com a sua mente. E esse corpo, ele está pegando fogo, por assim dizer, pegando fogo do Espírito. É um corpo santificado. E isso ocorre com todos nós que somos batizados, somos crismados, que recebemos o penhor da nossa salvação, que é a Eucaristia. Nós somos abrasados por esse Espírito Santo. E por conta disso devemos ter o maior respeito com os restos mortais dos nossos familiares, dos santos e do nosso próprio corpo. Por isso, São Cipriano aconselhava sepultar com cuidado os restos mortais dos mártires, dos santos, para que eles pudessem ser celebrados, com a esperança também de que aqueles restos mortais ressuscitarão para a vida eterna. O nosso corpo, a nossa carne, ela vai ressurgir quando Jesus voltar na segunda vinda, e haverá essa união de novo com a alma, da alma com o corpo, para participarmos então mais plenamente da vida eterna. Então esse é um aspecto histórico da celebração dos santos, mas também não podemos nos esquecer de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora a quem nós rendemos um culto acima de todos os outros santos. Abaixo, é claro, de Deus. Muitos nos acusam de adorar Maria, mas isso é claro que é mentira. Nós não adoramos Nossa Senhora, mas nós prestamos a ela uma veneração acima de qualquer veneração que nós rendemos aos outros santos. A gente chama essa veneração de hiperdulia, ou seja, hiperveneração, uma hiperveneração à Nossa Senhora. A veneração à Nossa Senhora, ela tem início a partir do século I, a partir do episódio da sua morte, da sua assunção aos céus, mas o Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, e proclamou o dogma da maternidade divina, ou seja, Maria, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Esse concílio ele impulsionou a devoção a Nossa Senhora. Ao longo de todo, ele se espalhou por toda a igreja, por todos os continentes. Essa devoção, ela, então, deu origem a duas festas, e futuramente, é claro, outras festas surgiriam. Mas as duas festas principais que surgiram a partir do Concílio de Éfeso são a festa da Assunção de Nossa Senhora, celebrada no dia 15 de agosto, e a Natividade de Maria, celebrada até então no dia 8 de dezembro, mas que hoje deu lugar à solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria.
Então, ao longo do ano litúrgico, nós temos as festas dos santos, as memórias dos santos. E essas memórias, elas possuem, de certa forma, uma espécie de classificação, uma espécie de hierarquia. Não apenas as memórias dos santos, mas também acontecimentos importantes da nossa fé. Acontecimentos como, por exemplo, o Natal, em que se celebra a encarnação de Jesus Cristo, e a própria Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, contam nessa tabela de hierarquia das celebrações, das comemorações ao longo do ano litúrgico. Nós temos como base o dia litúrgico, que se inicia com a meia-noite do dia até a meia-noite do dia seguinte. Ou seja, de uma meia-noite até a outra, consta um dia litúrgico. Porém, nos domingos e nas solenidades, essa celebração, esse dia litúrgico, ele é antecipado para a tarde do dia anterior. Nós chamamos de primeiras vésperas. Por que o nome vésperas? O nome vésperas vem de Vesper, que significa, é outro nome para a estrela Vênus. Hoje nós sabemos que é um planeta, o planeta Vênus, que quando ocorre o entardecer, ele aparece no céu. E na tradição, a partir desse momento em que aparecia Vênus no céu, em que a estrela Vênus aparecia no céu, se passava a contar a celebração, o dia seguinte, no caso. É por isso que nós, quando participamos da missa do sábado, nós participamos da missa do domingo, porque o domingo e as solenidades são festas, são dias tão importantes que eles são antecipados. A sua celebração se antecipa, de certa forma, para aproveitar melhor a celebração e para demonstrar a importância do dia. Então, essas celebrações, elas enriquecem o ano litúrgico e possuem uma hierarquia que nós vamos ver a partir de agora. A primeira, por assim dizer, classificação das celebrações litúrgicas são as solenidades. Elas são celebrações importantes, que marcam eventos importantes da nossa fé ou celebram a vida de um santo importante. Muitas vezes são celebrações de Jesus Cristo, que celebram algum episódio ou algum aspecto da vida de Jesus Cristo, como, por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, a ressurreição do Senhor, o Natal do Senhor. Outras vezes celebram episódios da vida de Nossa Senhora, como, por exemplo, a sua Assunção e também a sua Imaculada Conceição. São dois episódios solenes que celebram a vida de Nossa Senhora. As duas maiores solenidades do nosso ano litúrgico, esses dois polos que sustentam todo o nosso ano litúrgico, são a Páscoa da Ressurreição e o Natal do Senhor. São as duas solenidades principais do ano litúrgico, que, como o Bernardino já nos apresentou, possuem um período de preparação e um período também de pós-celebração. Possuem as oitavas, ou seja, o dia, a celebração, ela continua sendo celebrada por mais 8 dias ao longo da semana. Ela se prolonga para representar tamanha importância da festa, tamanho impacto da festa, da celebração da Páscoa e do Natal. Os domingos também são dias solenes, por isso que muitas vezes em um domingo em que ocorre alguma festa, alguma celebração de algum santo, o domingo ele toma lugar na celebração desse santo. Por exemplo, peguemos um santo, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, podemos dizer, se cair num domingo, o domingo ele tem preferência na festa desse santo. Pois o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. E é esta a importância do domingo ao decorrer do tempo litúrgico, do ano litúrgico. No dia das solenidades, as orações litúrgicas do missal, as leituras e os cantos, eles são próprios da solenidade. Eles carregam o teor do que a solenidade celebra. Por isso, sempre no missal, para os acólitos que celebram, que ajudam no missal, vai constar lá todas as orações e todas as recomendações para a solenidade que se vai celebrar. Nós também temos solenidades particulares, que
são celebradas em alguns lugares, mas em outros lugares são memórias ou festas. E essas solenidades particulares nós podemos, por exemplo, citar as festas dos padroeiros, das padroeiras, santos padroeiros e padroeiras das nossas igrejas, das nossas paróquias ou dioceses. Também episódios como, por exemplo, a dedicação da catedral da nossa diocese, que é o episódio em que se dedica o altar, se funda, por assim dizer, a igreja, a catedral, e uma celebração da dedicação do altar da paróquia, nós podemos dizer. Todas essas são solenidades particulares, celebradas em alguma comunidade, mas que em outro lugar, às vezes, não são celebradas. Depois, temos as festas. São memórias de santos com maior destaque, por assim dizer, na história da igreja e que se aproximaram um pouco mais intensamente desse testemunho, dessa confissão da fé cristã, ou também acontecimentos importantes, que não são tão solenes assim, podemos dizer, mas são acontecimentos importantes na nossa fé. Podemos citar, por exemplo, a Natividade de Nossa Senhora, que acontece dia 8 de setembro, uma festa de um santo importante. Podemos citar os apóstolos, São Pedro, Tiago, São João. São festas, são celebrações que marcam, por assim dizer, um testemunho, uma confissão de fé mais intensa. Não possuem primeiras vésperas, ou seja, não são celebradas antecipadamente, porém as orações, as leituras e os cantos das celebrações eucarísticas e litúrgicas são realizados de acordo com o que se recomenda o missal. Às vezes possuem orações próprias, muitas vezes alguma ou outra se toma de um rito comum, nós dizemos, lá nas últimas páginas do missal, e também se canta o Glória. Se canta o Glória nesse dia, assim como se canta no domingo e assim como se canta nas solenidades. Depois disso, nós temos as memórias. Esse terceiro grau de celebrações da vida dos santos. Geralmente são memórias dos santos, ou memórias de igrejas também, podemos dizer. Elas são divididas em dois gêneros, dois tipos. Primeiro, as memórias obrigatórias, memórias que devem ser celebradas. Por exemplo, a memória de Santo Atanásio, no dia 2 de maio. E as memórias facultativas, em que a celebração fica à escolha do presidente da celebração, da comunidade, como, por exemplo, a memória de São Sebastião, no dia 20 de janeiro. As orações e as leituras e os cantos são próprios do dia da semana corrente, ou seja, se a memória acontece numa quarta-feira da 13ª semana do tempo comum, se toma as leituras da quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. E temos outra espécie de memória, que são as memórias facultativas de Nossa Senhora, que podem ser celebradas em qualquer sábado do ano litúrgico. Por fim, nós temos as comemorações, que são aquelas memórias dos santos que caem no tempo quaresmal, ou nos dias 17 a 24 de dezembro, essa preparação para o Natal. São comemorações, porque esses tempos litúrgicos, eles têm uma importância maior. Elas podem ser celebradas, elas não têm, assim, uma restrição, mas se dá preferência à celebração do dia do tempo litúrgico, do dia do tempo quaresmal ou do tempo do advento. Uma curiosidade é que o dia de finados, ou o dia dos fiéis defuntos, é uma comemoração. Não consta como memória, nem como festa, nem solenidade, mas é uma comemoração que pode ser celebrada até mesmo no domingo. Até mesmo no domingo. Então, são esses os dois tempos litúrgicos, as duas classificações dos tempos que nós temos em nossa Santa Igreja, que nos permitem viver melhor esse evangelho e participar melhor da nossa vida cristã, que enriquecem as nossas celebrações litúrgicas e enriquecem e proporcionam contemplar melhor esses mistérios da fé, os mistérios do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora imagino que a gente vai poder ter um tempinho para as perguntas. Imagino que talvez umas 10 ou 15, não tanto assim, senão a gente vai até meia-noite, mas se vocês notarem alguma coisa e tiver algo a nos perguntar que a gente esteja ao alcance para responder, fiquem à vontade, tá? Obrigado, Bernardino e Luiz Fernandes. Então, nós agradecemos pela participação de vocês, pela disponibilidade. Dom Donizete teve que sair ao meio, mas saiu e elogiou bastante. Acho que vocês vão ter mais serviço aí pela frente. Podem se preparando, tá? Então, como de costume, vamos fazer a nossa oração para encerrar. E em seguida, quem tiver perguntas pode ir levantando a mão e quem quiser sair pode se retirando. Apenas uma pergunta para todos. Semana que vem nós temos a última formação online marcada para o dia 10, segunda-feira. Por acaso, vocês gostariam de deixar para o dia 17? Porque semana que vem é pós-Páscoa, e Páscoa a gente sabe que passa a semana inteira em função, e aí deixar na segunda-feira mais para dar uma descansada, o que vocês acham? Pode ser 17? Alguém prefere dia 10? 17? Deixamos assim? Clóvis, tá aí? Estou aqui. Bom, eu preferia dia 10, por quê? Porque na sequência nós temos já alguns encontros, reuniões, dia 13 já, na verdade, porque nós temos que nos preparar para agosto e também para as atividades do segundo semestre. Eu tenho medo de tardar. E na sequência nós temos que também já fazer a organização dos formadores para a parte prática. Querendo ou não, a nossa agenda está já bem apertada. Certo, então é capaz de ficar apertado. Então mantemos para a semana que vem. Então, vocês são bem-vindos. Então vamos fazer uma oração para encerrar, agradecendo os meninos, pedindo que Deus abençoe a vocação deles, a cada um de vocês, e que o Santo Anjo da Guarda nos proteja. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Então, quem tiver pergunta, pode ir levantando a mão, que daí a gente já vai atender, tá bom?